H9, Rádio Bandeirantes. Da União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. No cenário do futebol brasileiro, poucos nomes são tão sinônimos de um time quanto Muricy Ramalho é do São Paulo Futebol Clube. Hoje celebramos o aniversário de um dos maiores ícones da história tricolor, relembrando sua trajetória que mistura dedicação, amor e principalmente sucesso. Muricy Ramalho deu seus primeiros passos no futebol de base quando foi levado por Valdemar Carabina, amigo de seu pai, para o São Paulo. Em 71, sob comando de Oswaldo Brandão, treinou pela primeira vez entre os profissionais, mas só fez sua estreia 2 anos depois, em 22 de agosto de 1973, em um amistoso contra o União Bandeirante, vitória por 1-0, logo após voltar de alguns meses emprestado ao Ponta Grossense. Tempos depois, era uma certeza que ele deveria ser lançado aos poucos, pois como outros juvenis, não parecia ter a estrutura física necessária. Tanto é que seu jogo seguinte foi também sua primeira partida oficial, em 10 de novembro, no empate por 2-2 contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro de 73. E foi aí que o Meia despontou em uma época de ouro. Foi um dos principais jogadores da conquista do Paulista de 1975, sendo considerado a maior revelação do torneio. Além disso, também marcou aquele campeonato com um belo gol contra o Palmeiras no empate por 1-1. O certo vai bater, atenção, correu, balão subindo, descendo. Alvoroço na boca do gol, Alviverde, a bola sobrou para Muricy, todo chutou. Ainda naquele ano, muitos afirmavam que Muricy seria titular da seleção brasileira na Copa de 78. O problema é que 76 foi um mau ano tanto para o Meia como para o São Paulo. Mas 77 foi pior ainda. Na final do primeiro turno do Campeonato Paulista, em 18 de maio, Muricy torceu o joelho direito em uma das suas primeiras jogadas, depois de substituir Pedro Rocha no segundo tempo. No dia seguinte, falava-se em 3 meses sem treinar, mas a volta de Muricy aos gramados só se daria mais de um ano depois, em 4 de junho de 78. Mas nada disso apagaria sua história no tricolor. Ele defendeu o São Paulo de 73 a 1979. Neste período, fez parte dos times tricolores campeões do Paulista de 75 e do Brasileiro de 1977. Depois de 177 partidas com a camisa do tricolor, foi anunciado no Puebla do México, onde permaneceu por 6 anos de pura idolatria. Como principal jogador da equipe, ele conduziu o modesto Puebla ao primeiro título mexicano de sua vida. Como jogador, foi craque, mas foi no banco de reservas que Muricy realmente revolucionou a forma de ver o futebol no Brasil. Em sua primeira passagem em 1994, ainda como auxiliar de Tele Santana, começou a mostrar o seu potencial. Para adquirir experiência, passou por Guarani, Futebol Chinês, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto e Portuguesa Santista, além de se tornar ídolo em outros clubes, como o Náutico no bicampeonato pernambucano, no Internacional com o Bigaúcho e no São Caetano com o inesquecível Paulista de 2004. Mas foi a partir de 2006 que o treinador realmente se consolidou como um dos maiores da história do clube. Após a saída de Paulo Autuori, Muricy assumiu o comando de um time que já era competitivo, mas precisava de renovação, como ele próprio assume. Nós tivemos muita dificuldade em 2006, porque você sabe, o São Paulo vinha de competições, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, e quando isso acontece, as pessoas se acomodam um pouco, e os jogadores estavam acomodados, comissão técnica também, então e o único cara que tinha fome no negócio era eu, porque eu estava voltando para o São Paulo, né, que é realmente a minha casa, e eu precisava desse campeonato, né.
Mais que todos eles, porque os outros tinham já Libertadores, o campeão do mundo, eles tinham tudo, né? Eu não tinha nada ainda, então para mim era fundamental essa conquista, porque aí depois as pessoas começam a acreditar em você, né? E quando você ganha o primeiro, os cara acham que você é vencedor também, e aí a segunda não é tão difícil, entendeu? Mas o primeiro foi muito complicado. Sob sua liderança, o São Paulo se tornou um exemplo de consistência e eficiência, conquistando 3 títulos brasileiros consecutivos, algo inédito na era dos pontos corridos. Muricy implementou um sistema de jogo baseado em uma defesa sólida, intensidade e principalmente organização tática, que não só garantiu os títulos, mas também moldou uma identidade vencedora no clube. O tricolor. Em 2006, a reconstrução após o título da Libertadores. E como se esquecer daquele gol de falta do mito no jogo da entrega das faixas contra o Cruzeiro. É falta pro São Paulo bater barreira dentro da grande área do Cruzeiro. Rogério Ceni não toma distância. É pela esquerda, entrada da área. Partiu o Rogério, bateu. 2007, campeão com 4 rodadas de antecedência, com 15 pontos de vantagem para o arquirrival Santos, que ficou com o vice-campeonato. Além disso, o tricolor do Morumbi teve a defesa menos vazada da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com apenas 19 gols sofridos, 6 deles depois de já ser o grande campeão. O time era muito forte, o time já era, já tinha um time que era muito difícil dos times de adversário ganhar da gente, era muito complicado. Tinha um padrão de jogo já definido já há muito tempo, né? Que já vinha com a Autuori, depois eu também pus um pouquinho o meu trabalho, né? Tinha uma defesa muito sólida, era difícil de fazer demais gol na gente, né? Então nosso time era muito forte já no que diz respeito à filosofia implantada de futebol. 2008, um campeonato épico, com uma arrancada impressionante que culminou no tricampeonato, sob liderança de grandes jogadores como Hernanes e Borges. Nosso começo de 2008 foi muito duro, porque a eliminação arrebentou com a gente, né? E por outra vez remar, era difícil pra caramba, cara. A gente foi muito bem em convencer e passar os jogadores que ainda era possível, porque a gente vinha de 2 títulos, entendeu? Então era questão de você encaixar jogos e você poderia fazer a diferença, né? E dos 3 times, esse era o que tecnicamente não era o mais forte, era o mais fraco dos 3. Só que esse era um time que virou competitivo, era um time que, sabia o que queria. Além disso, de chegar com o segundo turno com 11 pontos atrás do Grêmio, nós tivemos problema, por exemplo, no último jogo lá em Brasília, que criaram aquele clima danado contra a gente, que criaram a Madonna, que é ingresso, e tava muita confusão. Eu reuni os jogadores, né? E no meio do campo, isso eu não esqueço nunca, né? Falei, moçada, é o seguinte, eles podem fazer o que quiser, mas amanhã a gente não sai daqui sem o título. Depois do apito final, Muricy Ramalho passou pelo microfone da Rádio Bandeirantes e dizia sobre o título conquistado. Eu não, é da minha família aqui. Eles acreditaram no meu trabalho, acreditaram que eu tinha que ficar no país e acho que eles também estão muito felizes. Agora você não precisa brigar, ser chato, mas ninguém, como todo mundo diz, o Muricy é marrento. Agora é só formar, esquece tudo isso, Muricy. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Se não fosse marrento, São Paulo não chegaria aqui hoje. Só por isso que São Paulo está aqui hoje, eu sou marrento. E obviamente não pararia por aí. Após um período no São Paulo, Muricy também foi campeão brasileiro pelo Fluminense, bipaulista pelo Santos, além da inesquecível Libertadores contra o Peñarol pelo Alvinegro Praiano. Muricy não era apenas um gestor de grupo, ele tinha uma leitura de jogo apurada e sabia extrair o máximo de seus jogadores, como relata o ex-jogador Hernanes. Hoje de ver o futebol que todo mundo quer imitar o Guardiola, só que precisa dos conceitos que ele tem, mas no mais, na vida normal, cotidiana do futebol, as leis de Newton, ou seja, de Muricy, que ele pra mim foi assim, o maior intérprete, né, do futebol prático, ganhador, vitorioso. Então pra mim o Muricy representa isso, né, essa praticidade no treinar, na linguagem. Ele é muito mais que um técnico tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Ele é um símbolo de entrega, competência e amor ao clube. Ele foi
É e para sempre será uma referência para todos nós, e principalmente aqueles que amam essa camisa tricolor. Os títulos são importantes, mas o que mais marca a história de Muricy Ramalho com o São Paulo Futebol Clube, além de sua competência, é a imagem de um torcedor à beira do campo, que passava o espírito são paulino que todos gostavam de ver em campo. Ter o Muricy Ramalho na beira do gramado era algo indescritível. Te dava uma grande segurança, saber que mesmo se não ganhasse aquele jogo, estava tudo bem. Porque no final sempre ia dar bom com ele. Muricy Ramalho no São Paulo era outra coisa, o cara respirava o clube. Era trabalho e a gente via isso dentro de campo. Só quem viveu o tri brasileiro sabe, tudo com ele no comando, meu. O cara era disciplinado, sincero, tanto com a imprensa, com os jogadores. Ele representava o São Paulo dentro e fora de campo. Então, meu, com o Muricy, aqui é trabalho e já era. O ídolo para sempre na história de São Paulo. Salve o tricolor paulista. Suas conquistas transcendem os números. Ele moldou uma mentalidade vencedora que ecoa no Morumbi até hoje. Parabéns, Muricy Ramalho. Seu nome está gravado para sempre na história do futebol brasileiro e principalmente do São Paulo Futebol Clube. A nós só resta agradecer. Obrigado por tudo.